mas ele estava de acordo com a liderança proposta. A realidade contemporânea, o líder precisa ser uma pessoa cada vez mais democrática. Por quê? Porque essa é a realidade que a gente vive no contexto de hoje. Se o líder for uma pessoa que caminha numa outra direção, ele não vai ter liderança que ele tinha anteriormente. Interessante, até os grupos de igrejas onde é uma liderança muito forte, o que tem acontecido com esses grupos nos últimos anos? Uma imensa quantidade de conflitos e divisões menores, onde as pessoas saem porque não há espaço para interação. O que mais? O líder precisa ser mais pessoal. As empresas estão mudando a sua maneira de pensar em liderança. Antigamente, a empresa via o funcionário como alguém que estava na cadeia de produção e ponto final. Hoje, as empresas tentam ensinar que é importante fazer com que o funcionário se sinta parte de uma coletividade e ele trabalhe para algo que ele se sente integrado. E não só alguém que vai lá, faz o serviço, ganha dinheiro e vai embora. Então, liderança precisa ser mais pessoal. Líder precisa ser muito informado. Interessante isso. Por que é tão importante pensar nisso? Porque os pastores, por exemplo, às vezes pregam, ensinam, mas eles às vezes estão fora da realidade do mundo à sua volta. Não é que é uma coisa que a gente necessariamente deva gostar de fazer, mas se eu não souber o que está acontecendo no mundo, se eu não tiver uma percepção da realidade que está indo na cabeça do adolescente, do jovem, dos conflitos, dos problemas que a gente está enfrentando, a minha mensagem não alcança ninguém. É tão importante, espiritualmente falando, ler a Bíblia, como saber o que está dizendo o UOL, ou Terra, ou o Jornal da Record, Jornal Nacional, sei mais o que, para entender o que está acontecendo. Senão, minha mensagem não tem apelo. Então, é muito importante isso. O líder precisa ser aliado da tecnologia. Não dá tempo da gente falar isso hoje, mas no mundo que a gente vive, chamado mundo pós-moderno, a cabeça das pessoas mais novas funciona totalmente diferente do jeito que funciona a cabeça de quem tem o número de RG mais baixo, aquele que tem o número de RG mais antigo, né? Então, o sistema é outro, você não consegue contato, portanto, você deve ser aliado da tecnologia. E o líder precisa cada vez mais ser flexível no sentido de ter jogo de cintura e adaptabilidade para as circunstâncias novas à sua volta. Olha só, diante disso, a liderança nos novos tempos deve ser repensada. Atenção, o conhecimento do passado não é adequado para lidar com o futuro. O jeito que a gente fazia certas coisas anteriormente não funciona mais. Há 40 anos atrás, o sujeito pegava um chevette, não lembram disso aí? Quem estudou arqueologia aqui, levanta a mão. Pegava um chevette, né? Botava um alto-falante em cima do chevette e passava lá, falando: hoje à tarde nós vamos ter um culto na Praça da Matriz, não sei o quê. E um monte de gente aparecia lá, e isso era uma coisa assim maravilhosa, um chevette fazendo barulho na porta da pessoa e convidando para um culto na Praça da Matriz. Isso hoje dificilmente vai chamar a atenção de qualquer pessoa. Antigamente você batia na porta da casa dos outros, entregava um folhetinho, você era muito bem-vindo. Hoje em dia, você vai chegar nos prédios de apartamento e bater lá e falar: vim deixar uns folhetinhos para o pessoal, isso não vai funcionar direito. A metodologia, no novo contexto, ela se torna diferente. Portanto, o conhecimento anterior não é adequado para a realidade de hoje. Atenção, as ideias tradicionais e formais de liderança são deixadas de lado no contexto contemporâneo, porque agora há novos valores. Vamos dar uma olhadinha nessa realidade. Atenção, preste atenção nesse quadro que nós temos aí. Nós temos um velho paradigma da realidade, que é chamado paradigma ligado à modernidade, paradigma moderno. O que acontece? Estamos num momento de transição que caminha na direção de um novo paradigma chamado pós-moderno. O jeito de ser, de pensar, de raciocinar, de viver é totalmente diferente. Só para os irmãos entenderem como isso é impressionante, eu estava conversando esses dias com um amigo que foi numa igreja nos Estados Unidos, que é uma igreja assim, high-tech, né, que está lá no momento do século 22. Olha só como é que a igreja estava funcionando. O pastor está pregando, enquanto ele está pregando, o resumo da mensagem dele é colocado aqui num telão e é projetado ele falando no telão. Enquanto ele está falando,
pessoal da igreja, que é tudo gente jovem, nova e novo na fé, está todo mundo lá e com o celular na mão. E esse pessoal começa a mandar torpedo para o pastor durante a mensagem. SMS, da escuta, mas não entendi o verso 2. Como assim? Por que aconteceu isso? Aí isso vai para uma central e o sujeito que está coordenando vai soltando os torpedos que aparecem na tela. As perguntas, e o pastor vai no meio da mensagem tendo que, em tempo real, interatividade total, pregando e lidando com isso. Percebem o que significa estar antenado para a realidade contemporânea? É só para a gente perceber. Então, essas mudanças envolvem a realidade de liderança no novo tempo. Para a gente perceber, dá uma olhadinha aí, tenta acompanhar comigo, só para a gente observar uma mudança significativa que existe de modelo ligado à liderança da realidade. Pode ir passando mais aí para a gente poder acompanhar melhor. A modernidade contrastada com a pós-modernidade. Como é que era a liderança na modernidade? A ideia é uma estrutura burocrática ideal e permite o controle do comportamento. Dá mais uma clicada para a gente ver do lado de lá, a pós-modernidade do lado, isso mais uma aí. Quer dizer, a ideia da liderança, no sentido moderno, no sentido anterior à nossa realidade, é quanto mais estrutura burocrática você tem e quanto mais você controla o comportamento, melhor. Isso que interessa. O conceito é mais amplo de racionalidade baseado em valores, emoções e preferências de indivíduos no mundo pós-moderno. Na modernidade, a performance é baseada em um trabalho simplificado e eficiente, divisão de tarefas em especialidades isoladas. A pessoa vai lá, aprende a fazer um negócio, ele aperta parafuso, ele opera nariz, ele faz tal coisa e só isso acabou. Muita organização e planejamento, falha na compreensão da funcionalidade do sistema e das pessoas. A modernidade exige administração, planejamento e padronização para a integração. Então é um negócio quadrado, burocrático, absolutamente fundamentado, especialmente no processo lógico em si. No mundo pós-moderno, o conceito é mais amplo, baseia-se em valores, emoções e preferências de indivíduos. Decisões com base em elementos racionais e não racionais. Mais flexibilidade, mais integração, baseada em equipe. Então, uma liderança nos moldes antigos é o seguinte: quem está aqui diz, é assim que é o sistema, você se encaixa nele, a sua função é essa e ponto final. Enquanto que no mundo pós-moderno, a realidade ela é de interação de equipe e de descobrir o que a pessoa tem de potencial de valor nela e como integrá-la nesse processo, e não fechar o modelo anterior. Dá uma olhada nas mudanças com esse novo enfoque de liderança. Que mundo era o nosso? O mundo anterior é da era industrial, que buscava estabilidade. O que você quer? Vou prestar um concurso e entrar no Banco do Brasil. Pronto, aí eu ponho o burro na sombra e estou tranquilo, forever and ever, amém. Essa era a mentalidade. Isso não funciona mais hoje. O velho paradigma era controle, competição, coisas e uniformidade. Olha as mudanças para a nova realidade. Era da informação em vez de era industrial. Estabilidade, agora o que vale é a mudança. Antigamente o sujeito mudava de emprego, ele estava queimado. Hoje em dia não, o cara passou 2, 3 anos em empresa diferente, olha, tem experiência diversificada, ele tem um currículo de conhecimento em diversas áreas. Controle era o que valia, agora é capacitação. Competição mudou para colaboração. Coisas mudou para pessoas e relacionamentos. Uniformidade era o que valia, agora vale a diversidade. Qual é o problema de muita liderança, por exemplo, igreja? Que o sujeito quer ser pastor, líder, todo mundo do jeito que ele pensa, que ele quer, a sua imagem e semelhança, um quadradinho. Se ele não abrir para uma diversidade, se ele não entender a nova realidade, ele não consegue se adequar no mundo contemporâneo. E para encerrar, vamos ver temas em transição no mundo de hoje. Para ser um bom líder, é necessário prestar atenção aos conceitos bíblicos que envolvem virtude e caráter. Para ser bom líder, precisa ter uma ideia teórica e prática do que é
ter uma boa liderança, coisas fundamentais. Para ser um bom líder, é preciso entender o que é ser líder na realidade que a gente vive hoje. Como é que era a situação? Conquista, controle e progresso, mudando para a direção de conservação. Mentalidade, enfoque mecanicista e reducionista, hoje é chamado de holístico e sistema. Mundo analítico, virou pós-analítico. Mundo secular científico, agora espiritual científico. Hoje em dia tem empresas que convidam gente para falar sobre espiritualidade porque acham que faz bem para a própria empresa. Mundo objetivo. O mundo de hoje é intersubjetivo. Olha que diferença faz. A objetividade está fundamentada na seguinte ideia: olha, foi analisado isso aqui e é isso aqui que tem que ser feito. Agora todo mundo faça favor de me escutar e vamos seguir isso aqui, ponto final. Intersubjetividade parte do pressuposto que ninguém tem acesso a essa objetividade. O caminho da comunidade é achado pela conversa e interação entre as pessoas, até eles acharem um caminho que faz sentido para todos. Então a liderança não é tomada a partir de um indivíduo que pegou um modelo de fora e definiu um ponto. Crítico, essa é a ideia. Às vezes nós somos exageradamente críticos. O mundo contemporâneo tende a ser pós-crítico. O que vale antes é organização. Hoje, aliança, network, né? Essas questões de interação com outros grupos é fundamental. Individualismo, mudando na direção de comunidade, tradição de tribo. Consumismo, será que vai ter um negócio chamado pós-consumismo? Pode ser. E o enfoque é nacional, que é um problema para nós, por exemplo, a gente pensa em termos denominacional, né, que é um tipo de raciocínio nacional. O mundo pensa de maneira hoje global e migratória, que é a realidade, né? Você está num ambiente hoje, quem está ouvindo as notícias da gripe suína, né? Então a gente percebe, puxa, surgiu o negócio do México, agora está na Suíça, Holanda, Israel, Nova Zelândia, está em toda parte, é um negócio de maneira tão rápida. Portanto, meus queridos, essa reflexão desta noite tem o objetivo de nos levar a pensar e refletir com mais atenção na busca, no interesse de desenvolver uma liderança maior. É impossível numa palestra de uma hora simplesmente a gente conseguir chegar num ponto tão adequado na área de liderança, mas a intenção é que, observando tudo que foi considerado e refletido nesta noite, nós tenhamos um desejo maior de pesquisar, de se voltar para o assunto e desejar uma liderança mais bíblica, uma liderança mais fundamentada e uma liderança pertinente à realidade que nós enfrentamos hoje. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a nós todos. Amém. Graça e paz aos irmãos. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui e quero agradecer já pelo convite da Convenção Batista Norte Rio-Grandense e na pessoa do seu presidente, toda a diretoria devidamente constituída, os irmãos, o pastor que esteve nos contatando, o pastor Eudes, o pastor Luiz Carlos, e é um prazer estar com os irmãos nesse lugar tão bonito, pensando a respeito da liderança. Nós temos trabalhado nos últimos anos, além da igreja, no ensino teológico e também envolvido com projetos literários, tanto na coordenação da MPI, como na coordenação da Almeida 21. E o projeto Rota 66 é um projeto que pretende fazer o conhecimento bíblico-teológico alcançar a pessoa mediana através de uma aplicação prática do conhecimento teológico. Por isso, o comentário de 613 estudos por 300 horas foi disponibilizado pela Rádio Transmundial em CDs que podem ser ouvidos em MP3. Aqui está o Novo Testamento, são 100 horas, mas é bom para senhoras e senhores, não se preocupe. 100 horas de estudos e mais ou menos 200 horas do Antigo Testamento que vem junto com o manual. O material vai estar à disposição, como também a versão Almeida 21, para aqueles que ainda não conhecem. O projeto envolveu a nossa convenção, a imprensa bíblica brasileira, junto com
Edições Vida Nova e também a editora Agnus, onde também nós ali auxiliamos como consultor na área de teologia. Muito bem, meus amados, nós vamos pensar sobre essa ideia de aperfeiçoar os santos para capacitar pessoas, capacitar a liderança. E o nosso objetivo nesses dias é falar a respeito disso, com base no livro de Efésios, carta aos Efésios. Nós hoje pela manhã não vamos mostrar nada no PowerPoint, mas queremos chamar a sua atenção para olhar o texto bíblico de Efésios, capítulo 1. Mesmo assentados, vocês podem aí acompanhar o texto. Os irmãos aí já foram bem brindados aí pela palavra introdutória do pastor Sócrates, muito motivadora. A gente concorda 100% com o papel brasileiro em missões mundiais nos dias de hoje. A palavra bem muito sábia do pastor Edson, falando sobre o aspecto prático da liderança que precisa ser desenvolvida. Então vamos voltar a nossa atenção para a carta aos Efésios. Eu quero apenas começar lendo o início da carta e nós vamos tentar dar uma olhada sobrevoando aspectos importantes para o nosso propósito, vendo textos ligados ao capítulo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Vamos abrir aí, depois vamos prosseguir. Meus amados, quando falamos em liderança, em capacitar pessoas para servir o reino de Deus, é claro que a nossa abordagem inicial e imediata é uma abordagem de ordem prática. Queremos fazer com que as pessoas comecem a servir a Deus de maneira prática e de maneira eficiente para o crescimento do reino de Deus. Portanto, a nossa palavra é geralmente uma palavra de orientação e principalmente uma palavra de motivação para direcionar as pessoas que creem em Cristo Jesus para agirem corretamente na direção certa e serem frutíferas. O grande problema é que nem sempre está muito claro o que de fato nós queremos fazer. E a razão por que isso não está tão claro é porque nos últimos anos nós tivemos aí, podemos dizer, no nosso meio cristão evangélico, uma espécie de fragilização do pensamento teológico. Ou seja, muitas pessoas servem a Deus dentro de uma comunidade cristã, inclusive batista, e às vezes se você perguntar o que você está fazendo e por quê, as explicações serão às vezes a repetição de um chavão, de uma frase de efeito já conhecida, sem que a pessoa tenha uma consciência muito exata de qual é a finalidade, qual é a razão de ser do seu trabalho, da sua atividade. Mais ou menos como a história do rapaz que se casou e logo no primeiro almoço com sua esposa, a esposa resolveu fazer uma sobremesa muito gostosa. Não sei se eu deveria falar isso numa hora dessas para os irmãos, mas tudo bem, faz parte, né? Aquele bolo muito gostoso, parecido com um rocambole, todo recheado, especial, né?
E aí, quando ela serviu aquilo, um pedaço da ponta do bolo foi tirado e deixado separado. E então ele comeu e ficou achando estranho o comportamento, estava conhecendo a esposa conhecendo ele. E ele perguntou, então, por que você tirou a ponta do bolo e deixou separado lá? Ela parou, pensou, falou, sabe que eu não sei? Eu sempre fiz isso. Eu em casa, deixa eu pensar um pouquinho. Olha, a verdade é o seguinte, desde que eu aprendi a fazer bolo com minha mãe, eu sempre fiz isso. Ele sempre cortava a pontinha do bolo e deixava separada. Ele achou estranho, talvez que era uma espécie de simpatia ou qualquer coisa do tipo. E preocupado, então, resolveu investigar, e a moça ali meio sem entender nem mesmo o que estava fazendo, então ligou para a mãe, queria saber qual é a razão que na família dela tinha esse hábito de cortar um pedaço do bolo e deixar do lado. E aí quando perguntou para a mãe falou, só minha filha, você sabe que eu também não sei. O problema é que a vovó sempre fez isso, eu aprendi com ela. Então há 50 anos nós fazemos bolo desse jeito. E então, sem conseguir entender, finalmente conseguiram ligar para a vovó e finalmente conseguiram um bom conhecimento lá dos tempos de outrora para resolver a situação. A avó, então, mais do que depressa, revelou a verdade sobre o profundo mistério. Ela disse, olha, o problema é o seguinte, quando eu era muito jovem, quando eu estava me casando, eu era muito pobrezinha e eu só tinha uma pequena travessa para servir bolo, e essa travessa não era do tamanho da forma que eu fazia, então eu fazia o bolo e não cabia para servir, então a gente sempre cortava a ponta para encaixar direitinho na travessa para ser servido. E aí finalmente a neta descobriu de onde vinha aquele costume que ela simplesmente fazia e não sabia por quê. Então muitas vezes, quando pensamos em agir, em ser eficientes, em sermos líderes, a pergunta é o que estamos fazendo, para onde estamos indo, onde é que nós queremos chegar. Para pensarmos numa liderança que vai fazer a vontade de Deus, é necessário perceber, afinal de contas, o que é a Igreja de Cristo, quem somos nós, qual é o caminho que devemos seguir em função desse conhecimento. Por isso Paulo, quando escreve essa carta, e essa carta é muito interessante, vocês não sabem que as cartas de Paulo devem ser divididas pelo menos em 3 grupos distintos. As primeiras cartas são cartas que se encaixam especificamente nas suas viagens missionárias. Nós vamos encontrar Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e a carta aos Romanos, nesse contexto específico. Depois nós vamos ter um segundo grupo de cartas, conhecido como cartas da prisão. Possivelmente, pode ser que haja discussão sobre isso, mas possivelmente cartas escritas, quando Paulo está preso em Roma, entre o ano 60 e o ano 62. Nestas cartas, devemos colocar Filipenses, Colossenses, Filemão e também a carta aos Efésios. E finalmente, nós vamos ter as cartas da prisão, 1 e 2 Timóteo e Tito, que pertencem a um momento distinto daquilo que vemos no livro de Atos. Portanto, a carta aos Efésios é uma carta escrita que chamou a atenção dos estudiosos, porque ela não parece uma carta enviada para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja mais importante do ministério de Paulo. Os irmãos vão lembrar, Paulo faz a grande obra de implantação de igreja, de expansão da fé cristã no ano 46 até o ano 57, cerca de 12 anos de trabalho, 3 viagens missionárias, das quais a maior parte do tempo dedicado à igreja de Éfeso de Corinto, em Éfeso mais ou menos 3 anos. Então Paulo, quando escreve aos Efésios, a gente esperaria que essa carta fosse muito pessoal, que fosse uma carta mais voltada para aspectos relativos ao ministério de Paulo na grande cidade da Ásia Menor. No entanto, isso não acontece, e os estudiosos sempre discutiram a razão disso. Alguns mais liberais chegaram a dizer, isso nem foi Paulo que escreveu, foi outra pessoa, muito tempo depois. Mas a explicação mais sensata é que essa carta tinha a intenção de ser uma carta mais ou menos convencional, ou seja, enviada para um grupo de igrejas. Tanto é que os manuscritos que tem essa carta, diversos manuscritos, do capítulo 1, verso 1, não tem a frase em Éfeso, porque naquele espaço, provavelmente, essa carta foram tiradas cópias, não tinha xerox, nem arquivo PDF para mandar por e-mail. Então eles trocaram simplesmente a igreja que ia receber, e a carta, portanto, tinha a intenção de falar a
a respeito de assuntos gerais relativos à igreja. E por que isso é tão importante para nós refletir no texto bíblico? Porque a região de Éfeso, região da Ásia Menor, uma região muito complicada, tão complicada, se você tiver dúvida, dá uma lida em Colossenses para você perceber que tipo de dificuldade nós temos lá. Um lugar complicado do ponto de vista doutrinário, porque nós temos uma influência das religiões greco-romanas, temos influência de uma tendência judaizante que aparece por causa da questão da continuidade ou não de elementos veterotestamentários na Nova Aliança, e temos um aspecto ali ainda mais complicado, que são religiões de mistério, uma espécie de misticismo local que havia nessa região. Toda essa área era muito influenciada por esses aspectos. Portanto, o que acontece aqui? Nós temos um grupo de cristãos que são gentios, que vieram do paganismo, envolvidos com essas religiões de mistério, que não sabem direito o que foi que aconteceu com eles, o que são eles nesse momento e para onde eles estão indo. Paulo então vai escrever para trazer uma conscientização sobre o que é a obra de Cristo, o que ela significa de fato, e a partir daí para onde nós vamos no sentido de construir uma trajetória de propagação da fé cristã baseada na igreja, que tem uma liderança saudável, que vai ser discutida lá adiante, especialmente capítulo 4. Então, com esse enfoque em mente, nós vamos entender o que está acontecendo. Paulo vai dizer para eles o seguinte, que eles devem estar felizes, devemos louvar e agradecer a Deus, porque Deus foi aquele que nos abençoou